Olá pessoal, começando mais esse momento aqui com vocês. A gente vai estar, vocês sabem bem, né? A gente está enfrentando todo esse momento difícil, né, na nossa saúde coletiva de modo geral, mas na verdade esse momento difícil de crise para o mundo, né? Então, frente a isso a gente precisa criar formas criativas, desenvolver novas maneiras de lidar com essa situação e por isso a gente vai estar nesses momentos ainda tentando construir da forma como for possível e no ritmo de todo mundo conhecimento nesse momento de confinamento, nesse momento que a gente tem que estar isolado, principalmente em função de uma atitude de solidariedade para a gente tentar controlar o máximo possível esse vírus, né, que está matando tantas pessoas por aí afora. Então, a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha discutindo em sala de aula. Eu propus uma atividade para vocês na outra semana passada a gente foi feriado, né? Então a gente não teve nenhum momento específico, mas esse é um momento agora para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre o texto que eu passei para vocês já desde da, da outra semana e a gente poder esmiuçar um pouco mais esses temas e essas questões, né? Lembrando que aqui é um vídeo para que vocês possam já ampliar um pouco do que vocês já vêm trabalhando na leitura do texto e a gente vai poder ter momentos de encontro no horário das nossas aulas para que a gente possa tirar dúvidas, conversar, ter mais interlocução em relação a esta temática. A gente vai continuar falando sobre fenomenologia, existencialismo e a influência no movimento, né, humanista existencial, que é o nosso foco principal que a gente vem trabalhando aqui na disciplina. Não vamos esquecer aquilo que eu venho insistindo com vocês e repetindo muitas vezes, que é o movimento humanista existencial na psicologia, né, enquanto isso que foi a terceira força em psicologia, um movimento muito importante, que foi muito mais um movimento político do que necessariamente um movimento unificado, né, de uma abordagem psicológica, mas político no sentido de relações mesmo de poder, de conseguir juntar pessoas e fazer frente às duas grandes teorias hegemônicas dos Estados Unidos ali no início, enfim, meados do século XX, né, ali em 1930, 1940, e o auge desse movimento foi ali na década de 60, né? Frente a isso, a gente viu que esse movimento teve uma influência muito forte de duas filosofias, né, de duas correntes da filosofia europeia, assim, o campo da fenomenologia e do existencialismo. E aí, para a gente poder trabalhar essas influências, desde a outra semana a gente está trabalhando esse texto, né, que está disponibilizado para vocês na plataforma do Moodle, mas que vocês também conseguem encontrar no Google, né, que foi publicado na revista da abordagem gestáltica, que é esse artigo chamado Alguns Apontamentos sobre a Origem das Psicoterapias Fenomenológicas Existenciais, da Beatriz Furtado Lima. Então, muito do que a gente vai discutir aqui está fundamentado nas ideias dela e nesse artigo que vocês têm em mãos aí, né, para vocês poderem ler com mais calma. Quando a gente fala de fenomenologia, a gente precisa lembrar do panorama, né, que a gente vai ter ali no século XX, principalmente dessa reconstrução da filosofia a partir do século XVI, século XVII, e que tem muito a ver com as ideias de René Descartes, né, que foi o pai do movimento racionalista, né, quando ele pensa a razão como um instrumento, né, assim, de construção de conhecimento, uma razão que deixa de ser, digamos assim, um instrumento contemplativo, mas para ser algo que você faz, né, assim, enquanto instrumento de construção do conhecimento. E isso vai desenvolver uma divisão muito explícita entre quem é o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. Isso também vai ser desenvolvido ali por Immanuel Kant. Mas isso é importante para criar essa divisão, né, que é tão forte na nossa cultura até hoje, toda a cultura ocidental, de que o sujeito do conhecimento ele é independente do objeto do conhecimento. Então isso vai desenvolver uma série de compreensões, né, que tem a ver com o método de compreensão da natureza que vai estabelecer o objetivismo, ou seja, de que a ciência vai conhecer os fenômenos em sua realidade, digamos assim, enquanto objeto do conhecimento, enquanto possibilidade de conhecer aquilo que especificamente existe independente de nós.
né? E aí a gente vai precisar ser o mais neutro possível, o mais racional possível, né? Eliminando toda forma de afetividade, para que a gente conheça do ponto de vista procedimental as leis do funcionamento da natureza e inclusive da natureza psicológica, né? Por isso que isso vai ser tão importante para a psicologia, né? Tanto em Descartes, mas principalmente em Kant, a gente vai ter ali já uma tentativa de compreender como somos capazes de conhecer o mundo, quais são as características fundamentais, né, da razão humana e da nossa capacidade cognoscente, mas mantendo essa separação, né, de compreender como o sujeito pode conhecer o mundo e como o mundo pode ser conhecido enquanto fenômeno específico, enquanto aquilo que a gente poderia chamar de naturalismo, né? Assim, de conhecer a natureza em si, independente de nós. A gente vai ter uma reviravolta importante disso a partir da filosofia de um cara chamado Franz Brentano, né? Que foi assim um dos principais rivais, a gente pode colocar esse termo, de William Wundt, né? Que vocês estudaram lá em psicologia geral, que foi considerado o pai da psicologia. Mas Brentano também pensava uma psicologia, mas não a psicologia nos termos científicos, não nos termos naturalistas, tal como Wundt pensava. Para ele, né, e isso vai ser muito importante para a construção da fenomenologia, enquanto que para Wundt era importante você entender a psicologia a partir também do objetivismo e do naturalismo, o Brentano tentava entender a psicologia a partir da filosofia e colocava como cerne, né, da sua filosofia a compreensão do ato de conhecer, uma psicologia do ato. E para isso era necessário compreender a relação intrínseca entre sujeito conhecedor e o objeto conhecido. Nesse sentido, ele vai começar ali a ensaiar uma coisa que é base da fenomenologia, que é a inseparabilidade entre sujeito e objeto do conhecimento. Né? A partir das influências do Brentano é que vai aparecer Edmund Husserl, né? Que era um matemático e filósofo, que vai começar a produção, né, ali no início do século XX, mais especificamente no ano de 1900, e que boa parte das investigações dele vão ter como fundamento esse princípio que nós vamos chamar de intencionalidade. O que é a intencionalidade? É esse pressuposto de que a consciência é sempre consciência de um objeto e que o objeto é sempre consciência, perdão, o objeto é sempre objeto para uma consciência. Ou seja, não existe pensar em algo, não existe ver algo, né? E não existe algo em si, esse algo em si sempre é objeto para uma consciência. Então existe algo original, anterior a essa divisão, que é a consciência intencional, essa ligação intrínseca entre consciência e mundo e essa inseparabilidade entre essas duas categorias. Por isso, né, é que para Russell o fenômeno é justamente aquilo que se apresenta à consciência, aquilo que aparece para nós. Né? Diferente de outras correntes da filosofia que viam o fenômeno, né, como, digamos assim, aquilo que difere, né, da realidade em si, Russell abandona essa categoria e vai pensar o fenômeno justamente como isso que se apresenta na experiência imediata entre consciência e mundo, né? Consciência e objeto. Inclusive, essa ligação que a gente vai chamar de pré-reflexiva. Por que pré-reflexiva? Porque ela é anterior a qualquer tipo de reflexão. A nossa ligação intrínseca com o mundo, ela se faz anterior a, inclusive, o nosso ato de pensar sobre isso. Nesse sentido, para que a gente possa acessar esse fenômeno, acessar essa experiência pré-reflexiva, acessar esse mundo, né, pré estabelecido anterior a essas categorias que dividem sujeito e objeto, a gente vai precisar operar uma coisa que vamos chamar de redução fenomenológica. O que é a redução fenomenológica? É justamente se entregar ao campo da experiência, buscando suspender toda e qualquer a priori, toda e qualquer ideia pré-estabelecida. Né? Se eu quero compreender algum fenômeno, eu não posso já chegar a partir de uma determinada lente, a partir de um entendimento específico sobre isso. Eu preciso deixar que na minha relação intrínseca com o objeto, os sentidos e significados, ou seja, isso que está no campo da vivência e da experiência, ele vem a emergir
e que eu vou, sem preconceito, sem uma ideia pré-estabelecida, descrever e compreender esse fenômeno que se apresenta. Eu sempre uso como exemplo para falar disso, né? A gente chegou em algumas turmas a falar disso em sala, a própria atitude fenomenológica na pesquisa, né? Quando eu quero compreender um determinado fenômeno de pesquisa, eu não posso já ir para esse fenômeno, não posso já me colocar frente a esse fenômeno, já por uma série de lentes, de interpretações, de teorias pré-estabelecidas. Se eu for olhar para uma criança e já pressupor como ela deve funcionar a partir da teoria do Piaget, por exemplo, eu não vou conseguir apreender a experiência dessa criança tal como ela se apresenta na relação co-criada comigo. Então, é necessário que eu abra mão, uma atitude, né, de abrir mão, que não tem a ver com neutralidade, porque neutralidade tem a ver com uma indiferença, tem a ver com eu me afastar do objeto. A redução fenomenológica é justamente a gente se entregar à experiência imediata, se entregar à experiência implícita que está acontecendo ali, se interessar genuinamente por ela, e a gente vai suspender os a priori justamente porque a gente está interessado, a gente quer compreender, a gente quer vivenciar aquele espaço, aquela experiência, tal como ela se apresenta. E aí com isso a gente vai poder operar isso que Russell chama de um retorno às coisas mesmas. Ou seja, um retorno ao mundo da vida, ao mundo vivido tal como ele se apresenta. A ciência já tenta olhar para o mundo a partir da lente teórica da própria ciência. O que a gente quer retornar com a fenomenologia é a própria experiência vivida, a maneira, talvez até ingênua, como a gente se coloca no mundo, na relação com os outros e com as coisas. E aí uma outra influência importante, que até agora a gente já vinha discutindo bastante, por isso eu não vou me demorar nessa questão, é o existencialismo. E aí discutimos já Kierkegaard, discutimos Nietzsche, né? Poderíamos falar de outros autores que estão naquele primeiro texto que a gente trabalhou, do Camus, do Gabriel Marcel, e outros autores importantes do existencialismo, assim como Jean-Paul Sartre, que talvez seja o único autor desses que realmente assumiu para si a alcunha de existencialista, e Heidegger, né, que foi um discípulo do Husserl, que talvez tenha sido o primeiro ali que fez essa união tão importante entre as temáticas existencialistas e o campo da fenomenologia. Mas um autor importante que a gente vai poder discutir mais à frente na disciplina, né, que também vai ser considerado um autor do movimento existencialista, é um cara chamado Martin Buber, que vai se preocupar nisso que ele chamou de uma filosofia do diálogo. E o que seria essa filosofia do diálogo? A compreensão de como nos colocamos perante o outro. Para ele, nós temos duas atitudes fundamentais de relação com o outro, que poderíamos chamar de relação eu-tu e relação eu-isso. A relação eu-isso é essa relação coisificada, em que eu vejo o outro como uma coisa, como um objeto do mundo. Né? A maioria das nossas relações do nosso dia a dia é essa relação eu-isso, na qual a gente vê o outro como algo completamente independente, como alguém que não faz parte da nossa relação integrada com o mundo. A gente lida com um professor, lida com um amigo, lida com, enfim, uma namorada ou um namorado. A gente vai lidar com as pessoas, de um modo geral, das nossas relações, tal como se essas pessoas fossem alguém encerrado em si, independente de nós, sem uma integração. Mas em alguns momentos, a gente se entrega à relação com o outro, a gente vai viver isso que o Martin Buber vai chamar de relação eu-tu, que é uma relação intensa, uma relação de reciprocidade, né? Uma relação onde a gente se permite se surpreender com o outro e com nós mesmos, e que a gente possibilita então uma abertura para o que, digamos assim, há de indefinido em nós e no outro. É uma relação intensa, fugaz, né? Mas muito nutritiva e muito potencializadora, né? Que inclusive mais tarde a gente vai ver o quanto isso é importante para a psicoterapia. O texto também fala de Ludwig Binswanger e Medard Boss, que foram dois psicanalistas que se utilizaram de temáticas existencialistas e fenomenológicas e fizeram uma releitura da psicanálise a partir do existencialismo e da fenomenologia, e vão criar uma teoria chamada de Dasein-Análise, né? E a Dasein-Análise vai ser talvez a primeira abordagem que vai se utilizar do existencialismo e da fenomenologia dentro do campo da psicoterapia. O existencialismo, de um modo geral, apesar de ter leituras bem distintas, né, dos diferentes autores, como a gente via vendo, né, lá do Kierkegaard e
o existencialismo cristão, Nietzsche, o existencialismo ateu, mas todas essas perspectivas têm uma leitura ampla da nossa condição humana enquanto liberdade potencial de indefinição, né? Ou seja, o que a gente vai chamar de vir a ser, somos sempre seres em construção e indefinidos, e também vão ter sempre essa tríade fundamental que a gente pode encontrar nos autores existencialistas, que é o reconhecimento de que quando nos percebemos livres, ou seja, de que temos uma infinitude de possibilidades de escolha e de ação frente a uma vida finita, o reconhecimento da liberdade frente à finitude é sempre a angústia. Angústia não é a mesma coisa que ansiedade, não é a mesma coisa que medo, não é a mesma coisa do que, sei lá, o desespero, como Kierkegaard vai dizer. A angústia é justamente o reconhecimento de nossa finitude frente à liberdade. Por isso que ela não tem um objeto, eu não fico angustiado com a prova de amanhã. Talvez fique ansioso, né? Mas quando eu me reconheço livre perante esse caráter fundamental da nossa finitude, é então que aí emerge a angústia. Por isso que a angústia ela não é algo que a gente tente resolver na psicoterapia. Ela é justamente esse potencial indefinido, né, que muitas vezes se torna até o motor da nossa existência, porque quando a gente se reconhece finito e livre, a gente se responsabiliza mais pela nossa existência, mas justamente frente à angústia, a gente muitas vezes se desespera, né? Vamos usar assim o termo, da maneira coloquial do termo. A gente muitas vezes foge da angústia porque ela tem a ver justamente com esse encontro existencial da nossa indefinição, mas também da nossa liberdade, né? E aí a gente vai ter então uma terceira corrente importante que é o humanismo, né? Humanismo aqui não no sentido do movimento humanista existencial, mas humanismo enquanto movimento que a gente vai encontrar desde lá dos gregos, que é esse movimento que vai pressupor a existência humana como valor maior, né? A gente vai encontrar isso lá na Grécia Antiga, a gente vai encontrar isso no Renascimento, mas a gente vai encontrar também no século XX uma retomada do humanismo, justamente como uma crítica ao naturalismo, ao objetivismo e ao cientificismo. Porque o que o humanismo vai pressupor, né, é justamente a maneira como a gente tornou o ser humano como um objeto da natureza como qualquer outro. E a partir do momento que a gente torna o ser humano um objeto da natureza como qualquer outro, a gente perde o lugar de valor do ser humano, né? E aí a gente tem, inclusive, uma força muito grande do movimento humanista já no século XX, no período de guerras e pós-guerra, né? Justamente porque a vida humana se tornou algo puramente descartável. A gente está vivendo isso nesse momento de pandemia, né? Quando a gente começa a colocar em questão se a economia vale mais do que a vida humana, né? Então, será que não, vale a pena sacrificar a economia de um país em função de algumas, sei lá, centenas ou milhares de pessoas que vão morrer? Então, quando eu coloco a economia ou a ciência, né, ou qualquer coisa desse tipo acima do valor humano, isso é a morte do humanismo. Né? Então, isso é um problema muito forte, né? Na verdade, um cara que não tem uma ligação direta com o humanismo, mas já vinha falando disso, que é Karl Marx, né? Marx já vinha falando de como a economia assume esse lugar de maior importância, né, do que o ser humano. E a gente vive isso de maneira muito intensa nesses tempos que a gente está vivendo. Né? Assim, será que a produção e o lucro valem mais do que a vida de alguém? Isso é talvez a reflexão mais importante que esse movimento que a gente está vivendo hoje nos coloca. Dentro da psicologia, os dois grandes nomes do movimento humanista, né, aí especificamente do movimento humanista existencial, é Carl Rogers e Abraham Maslow. Rogers é o autor que a gente vai estudar depois mais a fundo, mas o Maslow é importante que vocês conheçam também. Ele era um psicólogo comportamentalista e que desenvolve uma série de estudos sobre o processo de autoatualização. E aí ele começa a reconhecer essa nossa dimensão de capacidade intrínseca de desenvolvimento, atualização e crescimento pessoal. Né? O Maslow começa a tentar estudar o que leva as pessoas a uma transcendência, uma capacidade de ir além de si mesmo, né? E estuda personalidades, por exemplo, como, sei lá, assim, próprio Jesus Cristo, ou Maomé, ou, enfim, Madre Teresa de Calcutá, ou, enfim, outras figuras que, assim, conseguiram, né,
transcender as necessidades básicas e conseguir um nível mais alto de autoatualização. Maslow vai ser uma figura muito importante, né, para a gente poder entender as diferentes perspectivas do desenvolvimento humano, né? Vocês vão estudar, inclusive, a chamada pirâmide de Maslow, que tem a ver com as necessidades do ser humano e a sua capacidade de desenvolvimento e crescimento perante isso. E o Rogers também, na mesma linha, também vai tentar pensar esse campo da nossa capacidade intrínseca de atualização, crescimento e desenvolvimento, né? A gente vai poder depois estudar isso que o Rogers vai chamar de uma tendência à autoatualização, que é essa capacidade que todo ser humano tem de se desenvolver a partir de uma confiança nos seus próprios recursos, né? A gente vai ter sim algumas diferenças entre as correntes existencialistas lá da Europa e o movimento humanista americano. Grosso modo, o movimento existencialista, né, e até pelo próprio contexto histórico da época, ele talvez seja não pessimista, eu não gosto muito desse termo, mas talvez mais calcado nas vicissitudes próprias do ser humano, né, na angústia, no temor, no desespero, nas nossas, enfim, nas nossas questões existenciais, como o próprio nome está dizendo, enquanto que o movimento humanista ele tem mais esse foco na capacidade de crescimento e desenvolvimento e confiança no próprio organismo humano como cerne e ponto fundamental de nos desenvolver. De um modo geral, a gente pode dizer que nós vamos ter várias psicoterapias fenomenológicas existenciais ou humanistas existenciais, né? Quando a gente fala psicoterapia fenomenológica existencial, a gente está falando mais do ponto de vista de seus fundamentos, né? Ou seja, as perspectivas que têm como fundamento a fenomenologia e o existencialismo. Enquanto, por outro lado, quando a gente fala de perspectivas humanistas existenciais, a gente está falando mais do movimento específico ali americano, que vai congregar tantas abordagens distintas. Alguns autores, né, colocam como esses dois termos sendo sinônimos, né? É o caso dessa autora que a gente está trabalhando, mas vocês também vão encontrar autores que vão diferenciar, chamando psicoterapia fenomenológica existencial, aquelas lá abordagens mais europeias, né, como é o caso ali da psicanálise, como é o caso da logoterapia, da própria gestalt terapia, e humanista existencial, aquelas que são americanas, né, assim como é o caso da abordagem centrada na pessoa, as ideias do Rolomei, Abraham Maslow e outros autores que depois a gente vai poder conhecer um pouco mais. Mas mesmo sendo abordagens muito diferentes, né, tendo referências diferentes, tendo perspectivas diferentes, a gente vai encontrar três características básicas nessas abordagens. Todas elas, de alguma forma, se utiliza como método a leitura fenomenológica, então a fenomenologia vai influenciar a construção metodológica de uma atitude clínica diferenciada. Lembrando que ninguém faz filosofia em consultório, então a fenomenologia ela serve como influência, como fundamento para uma atitude clínica que vai ser discutida mais à frente dentro do nosso campo terapêutico. Mas ela vai influenciar a construção, digamos assim, de nossa atitude, de nossa forma de intervir e pensar a prática terapêutica. O existencialismo, né, em suas várias formas, ele vai ser muito importante sobre a reflexão sobre a nossa condição de sujeito, né? Então, a liberdade, a angústia, o reconhecimento da finitude, a nossa, digamos assim, colocar o ser humano como uma questão, né, que isso é muito importante, ou seja, olhar para a própria experiência, questionar a própria experiência, isso vai ser fundamental em todas as teorias, psicoterapias fenomenológicas existenciais, e todas elas, em alguma medida, vão ter ali uma influência, né, ou pelo menos se utilizar de alguma forma, do existencialismo dialógico do Martin Buber, enquanto fundamento da prática terapêutica. Isso porque, né, todas essas psicoterapias vão ter como foco fundamental a relação terapêutica e uma atitude diferenciada. Por exemplo, é o caso do Rogers, que vai falar da importância da autenticidade, da empatia e da aceitação positiva e incondicional dos nossos clientes.
A gente vai discutir isso com mais calma, né? Aprofundar melhor esses temas. Não é o momento agora da gente aprofundar as ideias do Rogers, mas é importante que vocês entendam que todas essas abordagens vão falar da importância de, na relação terapêutica, produzir uma relação genuína, isso que chamamos de relação eu-tu, e também todas elas vão, em alguma medida, partir do pressuposto da confiança, né, e da responsabilidade, assim, uma confiança na responsabilidade e na capacidade de criação e transformação de cada ser humano. É muito importante, em todas essas psicoterapias humanistas, que o psicoterapeuta ele tenha como fundamento a confiança no processo do cliente, a confiança de que o cliente tem, dentro de suas capacidades, recursos de enfrentamento e desenvolvimento de suas de suas dificuldades. Então, cabe ao psicoterapeuta criar digamos assim, um solo, né? Criar as condições para que o cliente consiga voltar a confiar nos seus recursos, encontrar-se com seus recursos e ser capaz de se desenvolver perante as suas queixas, as suas vicissitudes, aquilo que de fato gera sofrimento nele ou nela. Então é isso, a gente vai poder ter um encontro presencial no horário da nossa disciplina, é muito importante que todo mundo participe, é muito importante que todo mundo traga suas dúvidas. Lembrando que vocês também têm lá na plataforma do Moodle um fórum. Nesse fórum vocês podem colocar as dúvidas de vocês, a gente pode trocar, outras pessoas podem comentar e a gente pode, nesse momento, construir juntos, né, nosso conhecimento. Nesse momento também é muito importante, eu sei que está sendo um momento muito difícil para todo mundo, né, ter que ficar em casa, o próprio processo de aprendizado se torna às vezes mais frágil em relação a tanta coisa que a gente está vivendo. Respeitem o limite de vocês, respeitem enfim, o ritmo de vocês, né, mas não tenham medo de perguntar, não tenham medo de ler, não tenham medo de estudar. Vamos usar o nosso tempo que a gente tem de isolamento para que a gente possa construir conhecimento, para que a gente possa trocar, para que a gente possa, de fato, produzir coisas interessantes para o nosso desenvolvimento. Tá? Então, vamos manter o diálogo, vamos manter a construção conjunta e a gente vai conversando por aqui. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra já já.